Estou muito feliz com todos os pais. Hoje a gente está tendo mais pais estão aderindo ao grupo Acolher. Lembrando, para quem não participou do primeiro encontro, este é um grupo de acolhimento, tá? Desenvolvido, planejado e programado para vocês, famílias Águias. É um grupo multidisciplinar virtual que nós vamos trabalhar várias temáticas, inclusive vocês, pais, podem também participar dando sugestões de temas para a gente colocar aqui. Primeiramente, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Este horário e este dia, sábado, 10h15, né? Agora é 10h30, porque a gente esperou alguns outros pais entrar. Está bom para vocês? Vocês podem responder pelo chat. Se vocês têm alguma sugestão de mudança de horário, de dia, a gente pode rever, né? Lembrando que esse grupo ele é um grupo pensado para vocês. Tá bom para vocês? O João Pedro respondeu, Suiane, está bom sim. Mas alguém quer fazer alguma colocação? Se tá bom, se a gente pode continuar? Eu gostaria, sim, porque esse horário agora é 10h30, né? Isso. Então é o horário que a gente, os pais e as mães, principalmente, estão na cozinha, né? Para o almoço e tal. Por exemplo, no meu caso aqui, a empregada não vem trabalhar, não deixa, porque a família dela está quase todo mundo contaminado, né? Sim. E aí eu estou sozinha, eu sou a cozinheira. Se fosse mais ou menos assim, umas 9 horas, não que eu esteja impondo, né? Só uma sugestão. Eu acato claro. Umas 9, né? Tem outra pessoa que falou aqui que seria bom à tarde também. Né? Nós vamos, então, fazer algumas propostas e vamos pensar num melhor horário para vocês, tá bom? Lembrando que esse grupo o Grupo Acolher, é destinado às famílias águias, tá? A gente também tem esse grupo com os professores, grupo de acolhimento para os professores e equipe. Esse grupo já aconteceu hoje, a gente está trabalhando todos os atores nesse momento de pandemia e isolamento social. Tá bom? Mais uma vez, muito obrigada pela participação de vocês. Agora, para a gente já dar início ao nosso encontro, eu gostaria de pedir mais uma vez que os pais bloqueassem o áudio, tá bom? Até para a gente poder ouvir melhor a nossa convidada, se possível. Eu gostaria que houvesse uma apresentação, porque eu estou vendo várias belezinhas lindas, maravilhosas aí na tela, mas eu não sei o nome, não sei. Claro, nós vamos nos apresentar. Nós vamos nos apresentar para a senhora, tá bom? Para todos vocês, tá bom? Obrigada. Vamos lá. Sejam bem-vindos ao segundo encontro do Grupo Acolher. Muito obrigada pela participação de todos. Conforme falado e combinado com vocês, a gente hoje recebe uma convidada super especial, que vem trazer e vem compartilhar com a gente conhecimento, orientações, além de tirar dúvidas, tá bom? Eu vou deixar a nossa orientadora, desculpa, Fernanda, nossa orientadora se apresentar. Meu nome é Fernanda, eu sou orientadora educacional e psicóloga pela parte da tarde, e é muito bom estar compartilhando essa experiência com vocês, pais, e sejam muito bem-vindos. Bom, agora para iniciarmos, eu gostaria de apresentar a nossa convidada, Renata, psicóloga Renata, tá? E eu vou falar um pouquinho sobre a Renata agora. Essa é a nossa psicóloga Renata Rayana Pereira Campos, possui graduação em psicologia pela Faculdade da Amazônia Ocidental, especialista em psicologia clínica também pela Faculdade da Amazônia Ocidental, atuou no setor público nos anos de 2013 a 2015 na Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social, exercendo o cargo de coordenadora de projetos, é professora no curso de psicologia, leciona as disciplinas de psicologia organizacional, psicologia do desenvolvimento,
orientação vocacional e profissional, saúde do educador, psicossomática, psicologia e saúde pública e estágio básico. Ela é professora no curso de gestão pública também, lecionando as disciplinas de gestão de pessoas. Renata, seja muito bem-vinda ao Grupo Acolher, ao nosso segundo encontro. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Agora eu passo a fala para você. Quero dar bom dia a todos os pais. Estou vendo aqui muitos aí continuando seus afazeres, isso é muito bacana. Agradecer a oportunidade. Eu, enquanto psicóloga aí hoje, né, terapeuta infantil, eu quero conversar com vocês sobre algumas demandas que são novas para nós nesse processo de quarentena e ouvir também bastante vocês, as angústias, o que mais mobiliza, o que é possível fazer e o que não está sendo possível fazer nesse momento, né? Eu tenho 9 anos de graduada, há 3 anos eu trabalho com atendimento infantil especificamente e estudo o desenvolvimento humano infantil. Então, eu elaborei para vocês uma apresentação um pouquinho didática, espero que seja didático e fácil de compreensão. Se não for, vocês podem perguntar, fiquem à vontade, tá? E também elaborei para vocês que as meninas vão estar compartilhando no grupo de pais um e-book com dicas de como ajudar a criança nessa rotina escolar dentro de casa, tá? Ele é mais ilustrado, tem umas dicas para vocês ficarem mais orientados antes de começar as aulas, antes de cada aula, o que é possível fazer para ajudar a criança a aprender um pouquinho melhor. Tá bom? Então, eu vou começar agora a minha apresentação sobre o tema rotina escolar dentro de casa. Vou falar sobre o que mais chama a atenção no discurso dos pais que eu tenho atendido, né, nesse momento, mas não fiquem envergonhados, podem perguntar pelo bate-papo ou podem acenar aí que a gente vai parando para responder as perguntas de vocês, tá? Então, gostaria de esclarecer e agradecer o convite das psicólogas da escola, não faço parte da equipe de funcionários da escola, tá? Eu sou só uma convidada e hoje meu objetivo é acrescentar a vocês um pouquinho do que eu tenho de conhecimento sobre infância, né, e adolescência. Então, hoje a ideia mesmo é compartilhar com vocês isso e ouvir a maior parte das angústias que esse processo de educação em casa tem causado. Lembrando que tudo que tem acontecido nesse momento é muito novo para todos nós, tanto para nós pais como para instituições de ensino, né? Ninguém foi preparado até o presente momento para vivenciar a pandemia. Em nenhum momento nós estudamos sobre ou pensamos que nos encontraríamos nessa configuração, nem enquanto pais, avós, cuidadores, né? Nem enquanto profissionais. Eu vejo aí que todos nós somos profissionais de alguma área, trabalhamos, né? E em nenhum momento ninguém nos avisou ou nos preparou para vivenciar esse momento. Então, tudo que a gente está vivendo agora é do zero e nós estamos fazendo o processo acontecer da melhor forma que cada um de nós tem, né, ao nosso alcance. Então, iniciar agradecendo o convite e já de início parabenizar todos os pais pelo processo, pela disponibilidade, pela preocupação em auxiliar os seus filhos, porque estar aqui, né, nesse momento é uma preocupação, eu tenho certeza, para que eles aprendam da melhor forma e eles possam crescer na vida, que é o maior desejo dos pais e dos cuidadores, dos avós, de todos que os amam. Então, agora eu vou começar a minha explicação. Se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade para perguntar ou pelo chat ou paralisar aqui, a gente vai seguindo, tá? Fiquem à vontade. Pode colocar, tá, Suene?
Então, enquanto a Suene coloca aí, eu elaborei para vocês Tá. Eu elaborei para vocês uma apresentação simples, tá? Com pontos que eu quero conversar e trazer uma reflexão para vocês. E tem o e-book também que vai ser compartilhado para ajudar vocês nessas orientações diárias, com o que a gente pode fazer para estar ajudando a nossa criança ou o nosso adolescente a aprender um pouquinho melhor nesse processo de ensino à distância, que é uma dificuldade para todos nós, tá? Tá abrindo aqui. Esse aqui é o e-book. Mas abre a apresentação mesmo, Su. Tá. Pode ir iniciando que eu vou abrir aqui. Esse aqui é o e-book que eu criei para vocês, vai ser enviado no grupo de pais, para vocês terem ele em casa, no celular, e abrirem sempre que vocês tiverem dúvidas de como fazer, do que é possível fazer, qual é o passo a passo para começar uma aula, ajudando a criança e o adolescente a se organizar nesse processo. Então, vou abrir aqui. Ainda está aparecendo para mim o e-book, não está aparecendo a apresentação. Vamos falar do e-book, então, enquanto tu está aberto? Não tem problema, não. Tá. Então, ó, pais, o que eu pensei, né? Elaborei aqui pensando no quê? Nas queixas e no que eu tenho ouvido dos pais que eu atendo e dos pais responsáveis das minhas crianças e dos adolescentes que eu atendo. Então, qual é o primeiro passo? Pode colocar aí, não está aparecendo isso aí na tela. Para mim não está. Não sei se para os pais estão aparecendo. Esse e-book ele é bem ilustrativo, eu coloquei pouco texto e mais imagens para lembrar vocês de mais ou menos como a gente deve auxiliar a criança nesse processo de ensino-aprendizagem agora, que é muito novo. Então, assim, da onde que saiu essa ideia? De pesquisa e estudo e das queixas que eu tenho recebido. Então, eu elaborei para mesmo acolher os pais nesse processo. Por que eu falo isso para vocês? Porque a gente não tem base teórica, referencial ou científico, do mesmo jeito que os médicos ainda não têm muitas informações sobre o vírus, nós ainda não temos muitas informações de como ajudar esse processo mesmo de ensino-aprendizagem em casa. O que a gente tem é a nossa vivência e as questões que têm surgido no dia a dia, que os pais têm comunicado e têm sofrido, né? Então, como eu disse no início, nós não fomos preparados como pais e avós para esse momento, nós estamos aprendendo. E aqui no grupo, eu acredito que não caiba julgamento de quem está fazendo melhor ou de quem está fazendo pior. O que cabe é que cada um de nós, enquanto pais, estamos fazendo o que é acessível ao nosso alcance. E a partir disso, nós já estamos fazendo muita coisa, porque estamos disponíveis para fazer algo e, né, estamos envolvidos nessa preocupação, e isso já é o começo de muita coisa. Se não for responsável por todo o processo, a disponibilidade é o mais importante para o agora e para o que a gente está vivendo nesse momento, tá? Suene tá dando um probleminha. Oi, Renata, tá dando um probleminha aqui, mas eu já vou conseguir. Se você tiver a apresentação e aí quiser seguindo, tá bom? Eu já vou colocar aqui. Tá, então vou abrir a minha aqui no meu celular, só para começar com vocês, para a gente não perder muito tempo. Então, no e-book, o que eu coloquei para vocês? Vocês vão ter ele aí no celular todo dia para vocês darem uma olhada. Eu tentei fazer ele o mais didático possível e coloquei alguns passos para a gente poder seguir na nossa rotina. O primeiro ponto para trabalhar com as nossas crianças é a rotina, né? A criança, ela precisa, como nós também precisamos, não diferente de nós, de uma rotina para se organizar mentalmente, psicologicamente e até mesmo para que ela possa canalizar a energia que ela tem, que é diferente da nossa energia enquanto adultos, né? Então, a criança, ela já acorda energizada, o sono da criança, eu acredito, por não ter tantas demandas de preocupação, o sono é mais restaurador, ela já acorda muito mais disponível do que a gente em muitos momentos, né? Então,
o primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar com vocês é que a criança ela precisa ter uma rotina, mas uma rotina que seja flexível. Então, ela precisa ter ainda, por mais que seja na quarentena, um horário para acordar, um horário para se alimentar e ter garantido nesses horários um horário para brincar, sem preocupações. Tanto a criança quanto os nossos adolescentes, né? Por mais que a gente saiba que o adolescente ele não brinca, mas ele ainda tem ali as interações sociais que ele faz pelo celular, tem os jogos, né, de competição que eles também utilizam para se conectar aos amigos aí, agora é muito comum. Então, a criança e o adolescente, por mais que esteja em quarentena, ainda necessita de uma rotina para se organizar, para compreender que há um momento de acordar, há aquele momento que precisa se alimentar, que precisa brincar, né, estar livre das atividades, das responsabilidades da escola. Isso é muito importante. A rotina é importante para nós, enquanto seres humanos, quanto mais para a criança. Então, se a criança e o adolescente eles se sentem livres ou a mercê, a própria vontade, a gente vai correr um risco aí de ter mais dificuldade com o processo de aprendizagem dela, porque ela não tem mais um horário de fazer as tarefas, ela não tem mais o horário de comer, ela não tem mais o horário de poder assistir à aula, né? E isso vai mudando e vai dando a sensação para a criança de descontrole. Do mesmo jeito que essa sensação de descontrole, ela faz com que a gente também sinta, na pandemia, ou nessa quarentena, uma sensação bem ruim de descontrole, não é mesmo? De não podermos controlar muitas situações. Mas hoje eu queria resgatar com vocês de que a nossa rotina ainda está sob o nosso controle. A gente ainda pode cuidar da nossa rotina e dos nossos horários, e dos horários principalmente das nossas crianças. Então, isso não foi nos tirado do controle, a gente ainda pode fazer isso por nós e por eles. Essa sensação de descontrole, ela é disfuncional e não é real, né? A gente tem o controle ainda sobre as nossas coisas, sobre a hora de a mãe, Dona Nazaré, eu acho que falou aqui, ela tem o controle ainda sobre a hora que ela faz o almoço, as responsabilidades dela, né? Que horas vai arrumar a casa, que horas vai fazer suas coisas, vocês têm ainda o controle sobre as suas coisas, isso não nos foi tirado durante a quarentena. Da mesma forma, a criança precisa ainda ter uma rotina, ainda que flexível, mas ela precisa ainda se submeter a uma rotina, tá? Para que ela entenda que há início, meio e fim no processo dela de integração. Outra coisa que eu pontuei aqui no nosso e-book, que é muito bacana, que antes de começar a aula, o primeiro passo, e que é legal e que é uma dica importante, é que a criança vista, ou o adolescente, se vista e se organize com o uniforme escolar. Por que, Renata, é isso? Para quê? Se ele está em casa, só vai sujar a roupa para eu lavar. Porque aqui pode ser uma ótima alternativa para ajudar a criança a se comprometer com esse momento de aula, mesmo que ela esteja em casa. Então, enquanto ela se arruma, enquanto ela se veste, ela está se conectando com o processo de aprendizagem dela. Isso envia para ela uma informação muito importante para o cérebro dela, de que eu estou me organizando para aprender, estou me preparando para aprender. Diferente de eu pegar a criança que estava lá jogando bola no meio do quintal e sentar ela na frente do notebook e dizer, agora você tem aula, fica aqui. Ela não parou para se organizar, os hormônios, a energia dela tá ali ligada no que ela estava fazendo, se era jogando bola, se era jogando videogame, se era brincando no tablet, ela está conectada com outra informação que ela estava fazendo. Então, parar para vestir o uniforme, para se organizar como se ela estivesse indo para a aula, é muito importante para que o cérebro dela entenda que a partir de agora ela vai parar para aprender, tá? E o processo de aprendizagem se dá dessa forma, se conectando com o que a gente vai aprender. Outro ponto interessante é que os pais deem preferências ou ao notebook ou a um tablet. Por que que não é bacana ter aula no celular? Porque esses dois instrumentos, o notebook e o tablet, ele não recebe ligações ou notificações. Então, é muito complexo você estudar e estar descendo todo o tempo uma mensagem ou o telefone cortar e receber uma ligação. Isso nem nós adultos conseguimos, provavelmente, nos concentrar em uma informação se a gente está assistindo pelo celular. Então, para que a criança aprenda de uma forma ainda mais potencializada, é bacana priorizar ou um tablet
tablet ou um celular, ou um tablet ou um notebook para ela aprender. Se não tem problema. É possível que a criança assista a aula dela no celular, a gente coloca o celular no modo avião. Aperta lá o modo avião, para que não fique chegando informações que tirem a atenção da criança para outra coisa, tá? Isso também é possível, não tem problema e dá para fazer também. Um outro ponto interessante é encontre um cômodo na casa, escolha um cômodo da casa para que a criança assista às aulas dela e seja sempre esse mesmo cômodo. Então, a ideia é que seja ou um quarto ou um escritório, que seja um lugar que não seja de passagem, que gente esteja passando o tempo todo atrás dela, ao redor dela, porque isso também auxilia a que a gente se desconcentre. Isso é natural do ser humano, isso não é só a criança e o adolescente. Ah, Renata, isso você está falando porque você não conhece o meu filho ou o meu neto, ele é muito desatento, ele tem muita dificuldade de ficar preso ali ao tablet, né, ou ao notebook. Eu sei que é. Então, por isso, a gente precisa potencializar a nossa criança para que ela tenha mais acessibilidade à concentração. Então, colocar ela sempre no mesmo cômodo, onde não tenha fluxo de pessoas, é muito importante. Hoje eu aqui para dar aula para vocês, para conversar aqui com vocês, eu precisei estar no meu quarto e trancar a porta, porque está tudo acontecendo lá fora. Senão, eu mesmo me desconcentraria. Alguma coisa ia chamar minha atenção. Então, como que a gente quer garantir concentração para uma criança ou para um adolescente, se vai ter sempre alguém passando ali ao redor, né? Sempre algo acontecendo, às vezes o cachorro vem e lambe o pé dele, e aí para a criança isso é só, né? Um desfecho que o cachorro veio, o gato passou na perna, já perdeu toda a ligação que ele tinha ali com a aula. Então, a gente precisa priorizar que a criança tenha um lugar onde ela possa se concentrar, fazer uma plaquinha lá em aula, ele mesmo cola na hora que ele está em aula, ele senta lá e coloca, estou em aula, e todo mundo sabe na casa que é o momento da aula dele. Isso empodera a criança das suas responsabilidades, dos seus afazeres, ele começa a perceber que ele é capaz de aprender em casa, apesar de ser mais difícil, mais complicado. Nós não estamos negando essa dificuldade, mas isso apropria a criança das suas possibilidades. Então, ele começa a pensar o quê? Eu sou capaz de aprender, eu posso conseguir, né? Então, escolha um cômodo específico para que a sua criança ou seu adolescente assista a aula. Um outro ponto é, a criança é importante arrumar a mesa com os materiais necessários. Então, peça ajuda dela. Filho, filha, o que você vai precisar hoje? Quais são as matérias? Qual é o caderno? Vamos organizar aqui. Organiza a mesa da criança, o local onde ela vai ficar. Renata, aqui não tem mesa, ele assiste em cima da cama. Maravilha, não tem problema. Coloca ali ao redor dele todos os materiaizinhos que ele vai precisar para ele saber que ele não precisa levantar e ir lá na sala para buscar uma caneta, que quando ele voltar, ele já esqueceu do que ele estava fazendo, se duvidar, ele nem senta mais na frente do computador, porque ele já vai ter outras informações ali ao redor, sinalizando para ele. Então, arrume, chama ele para ver o que precisa, né? Conecta a criança ao que ela vai fazer. Isso é muito importante. Parece bobagem, mas é muito importante para a gente poder aprender, tá? Eu estou vendo aí que tem a mãe do João tá anotando, muito dedicada. Eu vou entregar para vocês esse e-book aqui, tá? Ele vai estar lá para vocês com todas essas dicas. Então, outra dica muito importante é o fone de ouvido, tá? Porque quando a criança ela coloca o adolescente o fone de ouvido, metade das interferências aqui ao redor elas diminuem. Então a criança coloca o fone de ouvido do adolescente, ela vai se conectar exatamente com o que ela está ouvindo de ensino-aprendizagem do professor dela e com o que ela está vendo. E aí o que está acontecendo aqui ao redor no mundo, o caminhão da água, o caminhão do gás, o homem da pamonha, ele não está ouvindo. Isso está distante da realidade dele. Isso ajuda para que o cérebro absorva a informação, tá? Então, o fone de ouvido é muito bacana e é muito importante nesse processo. Outra coisa, antes de começar a aula, verifique se o áudio do computador está funcionando, faça o teste ali, ajude a criança ou o adolescente no que ele precisar, porque cada escola vai trabalhar da sua maneira e num aplicativo diferente. Então, a gente certifica do que está tudo funcionando.
Uma coisa que eu sei que é muito, muito, muito difícil para os pais, porque isso que eu tenho recebido é uma dica importante: dê apenas o suporte necessário, tá? Eu sei que na sede de ajudar, de fazer com que a nossa criança aprenda, às vezes a gente toma a frente de algumas coisas, mas compreendam e acreditem no potencial do seu filho. Ele consegue aprender e ele vai conseguir aprender, ele só está se ajustando, como todos nós estamos nos ajustando. Então, dê o suporte necessário. Qual é o suporte necessário? É o notebook, é o som, é arrumar o quarto, é não ficar entrando e saindo durante a aulinha dele, né? Então, assim, mas não faça pela criança o que é o papel dela fazer, porque isso tira a responsabilização da criança e confunde ela. Porque quando ela estava na escola, você não estava lá para fazer por ela. E quando ela voltar, inclusive, que ela vai voltar, isso vai passar, isso é só um momento, você também não vai estar lá. Então, esse processo de interferir diretamente lá na hora da aula pode causar um problema maior no futuro, porque a criança vai sentir falta de você fazendo por ele, você não vai poder ir para a sala de aula com ele, né? Então, assim, dê o suporte necessário, ajude em tudo o que precisa. Antes de começar a aula, meu filho, minha filha, vovó tá aqui, você precisa de mais alguma coisa? Não, vó, tá tudo aqui. Vamos ver se tá tudo aqui mesmo? Tá tudo aqui. Se você precisar, você dá um grito aqui para a vovó na porta, que a vovó vem aqui te ajudar, a mamãe vem aqui te ajudar, o papai vem aqui te ajudar, tudo bem? Se precisar de qualquer coisa, dá um grito aqui na porta que eu venho. Mas deixa a criança se organizar e gerir o processo de aprendizagem dela ali, para que ela se sinta mais confiante. Quanto mais interferência houver nesse processo, mais insegura a criança vai ser de que ela pode aprender dessa nova forma de aprender. Porque não é uma forma que ela já sabe, mas acreditem no potencial dos filhos de vocês. Eles têm muitas potencialidades no neto de vocês. Tem criança que a gente para observar e imagino que vocês fiquem, assim, às vezes extasiados com quanta inteligência tem as nossas crianças, o quanto elas são maduras em muitos momentos e o quanto elas, assim, pegam as coisas no ar. Então, a gente precisa estimular essa habilidade das nossas crianças. Interferindo diretamente, fazendo por elas, não vai acontecer, tá? Vai causar uma dependência, tanto emocional quanto intelectual. Então, a gente vai depois lidar com um problema maior lá no futuro, porque isso aqui vai passar, tá? E isso vai passar e a gente vai voltar para a normalidade. Então, se a gente habituar as nossas crianças a fazer por elas alguma coisa que elas já faziam antes, isso pode causar um prejuízo e até mesmo um retrocesso no processo de aprendizagem da criança e do adolescente também, né? Então, assim, terminou a aula, deu todo o suporte necessário, a criança assistiu a aula, terminou a aula. Primeira coisa a fazer, como que foi a aula hoje, meu filho? Como que foi a sua experiência? Como você conseguiu? Ah, mãe, não consegui aprender a somar, a fazer matemática. Tá, mas aí como que você se sentiu? Não aprendeu a somar matemática, a gente vai estudar junto. Mas como você se sentiu hoje? Foi mais fácil? Você conseguiu se concentrar mais? Você consegue reforçar os avanços da criança, é muito importante, do adolescente. Poxa, filho, hoje você conseguiu essa tarefa. Renata, você não está entendendo a minha realidade. Aqui as tarefas estão tudo atrasadas, a gente não está conseguindo acompanhar o programa da escola, porque eu tenho que cuidar da casa, eu tenho que fazer um monte de coisa e não está dando certo. Maravilha. Mas o que a criança consegue fazer precisa ser reforçado. Filho, você conseguiu essa, mas ele vai dizer, mãe, mas falta tanto ainda, porque a professora já está nos outros e eu ainda estou nessa. Não tem problema, filha, a gente conseguiu essa, mais tarde a gente faz a outra e a gente vai conseguindo. Esse é um novo modelo, a gente está se ajustando. Então, não tem um padrão hoje de funcionalidade. Não tem como a gente mensurar se a criança e o adolescente está aprendendo 100% ou 80% ou 40%. Isso a gente só vai saber
mais na frente. Então, enquanto pais, cuidadores e responsáveis que nós somos pelas crianças, a gente vai precisar aprender a lidar um pouquinho com essa ansiedade de querer garantir que ele esteja aprendendo 100%. Isso a gente não tem como garantir. Nem quando a gente entrega a nossa criança lá na escola todo dia, né? A gente não tem como ter essa garantia. Quanto mais hoje aqui nessa configuração. Então, assim, respirem fundo e entendam que a gente precisa fazer agora o melhor que a gente pode fazer. Essa é a proposta para agora. Eu estou fazendo o meu melhor para que ele aprenda? Eu estou dando o suporte necessário? Estou. Quais são as dificuldades que você tem com ele? Elenca e passa para o professor, não tem problema, vai passando e se comunicando. Mas a gente não pode agora, nesse momento, não é que não pode, mas a gente não deve se desesperar, porque se a gente se desesperar, a criança e o adolescente vai se desesperar também. E ninguém aprende desesperado. Tá? Então, se eu fico aqui na pressão, como vai ser o vestibular? Será que esse menino vai passar agora no Enem? Como que vai ser? Aí a mãe chora de um lado porque não consegue fazer a tarefa, ou se angustia, o pai tá ali aperreado porque não conseguiu cumprir as tarefas. E aí a criança fica como? Se ela tá tendo dificuldade de aprender e olha para os lados, vê que o pai, a mãe, a avó, os cuidadores estão angustiados, sofrendo por causa dele, porque ele não consegue aprender, vai complicar a configuração da criança. Então, não conseguiu aprender, filho? Vamos anotar aqui o que você não está conseguindo compreender e nós vamos passar para a professora esse daqui, tá? Mas fica tranquilo que você vai conseguir aprender, a gente vai aprender junto, tá bom? E acolher as dificuldades da criança. Toda criança ela tem dificuldades no processo de aprendizagem quando ela ia para a escola. E isso não vai deixar de acontecer dentro de casa. Mas a gente precisa estar calmo o suficiente para acolher essa criança. Senão, a gente vai terminar de desorganizar as crianças ao ponto de elas bloquearem o processo de ensino-aprendizagem delas, né? Então, é importante que você, pai, por mais, e mãe, cuidador, por mais que você esteja angustiado com essa situação, desesperado e percebendo que às vezes parece que a criança não está saindo do lugar, que você não passe isso para ela. Converse com a direção, converse com o professor, mas a criança ela não precisa de mais uma angústia para o processo dela de ensino-aprendizagem. Então, assim, Renata, como que eu faço? Não tem receita mágica, é um treinamento. Então, vê a criança agoniada, angustiada, filho, vem cá, me dá aqui um abraço, isso aqui vai passar, daqui a pouco a gente está na escola de novo, calma, a gente vai voltar. Vocês acreditam que a gente vai voltar? A gente vai voltar, tá? Acreditem, a história nos mostra isso. Toda pandemia ela passa. Isso aqui não vai ficar para sempre, tá? Então, assim, pensem no futuro. Quando a criança se aperrear muito, não tá aperreada, não tá conseguindo fazer tarefa, para. Filho, então vai lá, vamos respirar. Daqui a pouco você faz de novo. Daqui a pouco a gente volta. A criança chora, se desespera, o adolescente, eu não consigo, eu não vou conseguir, não vou fazer vestibular esse ano. Calma, vamos pensar, vai dar certo. Se não for esse ano, a gente vê e se organiza, vamos ter paciência. Porque para esse momento nos convoca a ter paciência. Uma coisa que a gente não precisava ter antes dessa mesma forma, mas agora a gente vai precisar. Senão a gente vai piorar a configuração da nossa criança e daquela pessoa que é tão importante para nós. Porque se vocês estão aqui no sábado de manhã, nesse horário, né, com tantos outros afazeres, eu tenho certeza que é porque os filhos de vocês são extremamente importantes para vocês. Então, a gente precisa dar essa segurança emocional para que a nossa criança tenha mais facilidade para aprender. Se ela está insegura emocionalmente, provavelmente ela não se sinta capaz nem de aprender, nem de assistir aula. Então, filho, você consegue. Vamos lá. Mãe, hoje eu não consegui aprender muita coisa. Tudo bem, mas amanhã você vai conseguir mais. Você vai ver que com o que você recebeu hoje, amanhã vai dar uma melhorada. Tá bom? Você é muito inteligente, você sempre foi muito inteligente, você sempre aprendeu. Então, vamos lá, vai dar certo. É porque é tudo muito novo. Vai dar certo. Então, a gente precisa também dar alguns descontos para as nossas crianças nesse processo, né? Outra coisa que eu coloquei aqui no nosso e-book é reforçar para a criança que logo, logo a gente volta normal. Mãe, quando é que a gente volta? Filho, eu não sei quando é que a gente volta, mas já já isso passa. O que a história traz para a gente é de que elas vêm e vão as pandemias e passa.
Então, hoje nós temos milhões de recursos, imaginem aí na época da gripe espanhola, como que era, nós estudamos aí na escola, né? Não tinha WhatsApp, não tinha internet, não tinha nada. E aí, hoje a gente tem um monte de recurso que dá para a gente viver muito mais confortavelmente do que antigamente. Então, filho, rapidinho a gente vai voltar, vai dar certo. Não se preocupe. O tempo que a gente ficar em casa é importante porque a gente está em casa protegido. A gente está bem, a gente está em casa e a gente está protegido. Então, use esse momento atual para fortalecer os laços de vocês com as suas crianças e com seus adolescentes. Esse momento, ele vai ajudar, para quem conseguir fortalecer laços, evitar, inclusive, problemas futuros, tá? Uma adolescência sem relação afetiva, uma adolescência sem parceria e confiança da criança com os pais, que é um problema enorme hoje atual. Então, vocês estão tendo uma oportunidade, uma pausa do mundo para reforçar esse laço de confiança, de que vocês acreditam na potencialidade dos seus filhos, de que vocês acreditam de que eles são capazes. Isso tudo estreita laços que vão ser muito mais fortes no futuro para que a criança seja um adolescente mais saudável e o adolescente seja um adulto mais determinado e confiante. Então, essa é uma oportunidade única que a nossa geração está tendo, as outras gerações não tiveram. A gente precisa aproveitar essa oportunidade. Então, assim, mais do que estudar com seus filhos, o momento deve ser usado também para fortalecer esses laços familiares, tá? Então, temos muitas incertezas, mas é importante que todas as famílias aproveitem esse tempo juntos, sem a correria da vida e do dia a dia, para dar mais atenção para a criança nesse processo. E se a atenção que você pode dar é na hora da tarefa e da tarefa para resolver com ele, não tem problema, mas que a sua atenção seja sempre potencializando as possibilidades que a sua criança tem, né? Aceitando as dificuldades que ele tem, mas sempre reforçando que amanhã é um novo dia, que amanhã ele vai conseguir, a gente vai tentar de novo resolver essa tarefa, vamos apagar aqui, mais tarde a gente começa de novo, não tem problema. Então, esse momento é o momento de ensinar muitos valores aos nossos filhos. E um desses valores é de que a gente não precisa desistir com as dificuldades. Um desses valores é de que nós somos capazes de nos reinventar nos momentos mais difíceis da vida. E quem vai ensinar isso para eles hoje são vocês, não são os professores, né? São os pais. A forma como os pais reagem a esse momento que é extremamente delicado para nós, eu sei, é o que vai ficar guardado na memória afetiva dos seus filhos. Então, meu pai e minha mãe, na pandemia, a memória afetiva que eu tenho dele é que eles se desesperaram mais do que eu para eu aprender. A memória afetiva que eu tenho é que eles estavam mais estressados do que eu todos os dias. Então, vamos trabalhar com as memórias afetivas que os nossos filhos vão ter nossas a partir desse momento de pandemia, né? Com muita paciência, que isso já é uma qualificação que é exigida de pais e cuidadores, mas assim, acreditando que os nossos filhos têm todas as potencialidades do mundo para conseguir e para dar certo. E sempre focando no futuro. Qual é o nosso futuro? Renata, é tanta incerteza, a gente não sabe quando vai acabar, a gente não sabe como é que vai ser, a gente não sabe de nada. A gente sabe sim, nós sabemos que vai acabar e a gente sabe que o que não deu para ser feito na pandemia, a gente vai fazer depois. Porque é pelos nossos filhos e a gente vai fazer. Não vai ficar faltando e a gente não vai ficar devendo isso para eles, a gente vai fazer, né? Então, assim, acalmem o coração de vocês e pensem nesse processo. Aqui, o que eu trabalhei com vocês é o e-book com algumas dicas para o dia a dia e para as aulas, mas eu preparei algo para trabalhar com vocês, principalmente as sensações e as emoções de cada um de vocês, tá? Su, conseguiu abrir? Não consegui, Renata. Tive uma dificuldade aqui, o que travou. Tem problema não, a gente vai ainda e depois manda no grupo dos professores. Pode deixar, eu vou disponibilizar vou disponibilizar para todos os familiares, tá? Então tá.
Pais, falando sobre vocês, eu fiz alguns pontinhos aqui só para mim seguir um raciocínio lógico para ajudar vocês nesse momento. E depois a gente vai abrir aqui para as perguntas, tá? Primeiro ponto que eu queria falar com vocês, enquanto pais, não falando mais do processo de ensino-aprendizagem da criança, mas enquanto pais, enquanto pessoas no mundo. Primeira coisa que vocês precisam avaliar na vida de vocês, pessoal, é que vocês também precisam ter uma rotina. Apesar de tudo ter saído do nosso controle, a nossa rotina ainda está sob o nosso controle. E a gente precisa resgatar isso. Porque a sensação de estar perdido sem rotina é ela que causa toda a nossa ansiedade e esse sofrimento. Então, assim, por mais que pareça que nós estamos sem controle de muita coisa, nós ainda temos controle de muita coisa, tá? Que é a nossa rotina. Tenham uma rotina, mas uma rotina flexível, que permitam a vocês paradas para respirar, para pensar, para assistir um filme com a criança, para fazer uma atividade que não tenha nada a ver, nem com o ensino e aprendizagem, nem com os fazeres profissionais de vocês, mas que tenha a ver com essa relação que vocês querem fortalecer, tá? Um outro ponto muito importante, e é o primeiro de todos, é manter a calma. Renata, é muito difícil manter a calma, porque eu estou preocupado com o meu emprego, eu estou preocupado com a minha casa, eu estou preocupado com essa doença, eu estou preocupado com a minha família, se vai pegar ou se não vai pegar, né? Tem muitas preocupações parando aí a nossa mente. E do jeito que é aí desse lado aí da telinha, é aqui desse lado também. Então, nós precisamos canalizar a nossa energia para as preocupações que a gente tem controle. Nós temos controle sobre os números da pandemia? Não temos controle. A gente tem as orientações da OMS para a gente seguir, né? Que é muito importante. Se nós não somos da área da saúde, que está trabalhando diretamente na linha de frente, nós não temos controle sobre a pandemia, mas nós temos controle ainda sobre a criação dos nossos filhos. E a gente precisa reassumir esse controle, né? Isso não nos foi tirado. A sensação é de que foi, mas não foi, né? Pelo contrário, eu acho que isso foi até devolvido a nós, porque a gente agora está passando mais tempo com as nossas crianças e adolescentes do que antes. Então, a gente tem mais oportunidades de ensinar valores, afeto, o verdadeiro significado da empatia, o verdadeiro significado de se importar com os outros, o verdadeiro significado de amar a família. Tudo isso pode ser ensinado agora, nesses dias de quarentena, diferente de quando a gente estava naquela rotina frenética de trabalho, que a gente só vê a criança geralmente quando chega do trabalho, no intervalo da aula, e sai, e aquela correria, e à noite a gente está cansado e a criança também está, né? Então, isso foi devolvido para nós. Isso é muito bacana, porque foi devolvido. Só que a gente ainda não sabe como fazer, porque isso já tinha saído do nosso costume. Então, fiquem tranquilos, está todo mundo aprendendo. Do jeito que as nossas crianças estão aprendendo, a gente também está aprendendo. Então, estejam disponíveis para esse aprendizado. Um segundo ponto que eu acho muito importante ressaltar com vocês é a confiança na instituição que o filho de vocês estuda. Então, essa instituição, ela em algum momento, ela foi escolhida por vocês por algum motivo. E aí, nesse momento de pandemia e de desespero e de agonia, a gente precisa resgatar do porquê que eu escolhi essa escola? Por que eu escolhi esse modelo de ensino? Porque em algum momento ele me pareceu mais apropriado. Então, a gente precisa agora resgatar essa confiança do para que eu escolhi essa escola, por que eu escolhi esse modelo de ensino. Não foi por acaso ou porque era o mais barato, porque eu tenho certeza que não era. Então, alguma coisa motivou vocês a escolher esse modelo de ensino. E agora é a hora de resgatar essa confiança, porque antes ainda era muito maior a confiança de vocês, porque vocês deixavam o filho lá 100% disponíveis para a metodologia da escola. Agora não, vocês estão acompanhando a metodologia da escola de casa, então essa confiança precisa ficar um pouquinho mais forte nesse momento, tá? Mantenham sempre a positividade, esses momentos passam. Ok? Momentos de dificuldade não são para sempre, apesar de parecer eternos, não são. Pensem aí comigo, enquanto pessoa. Vocês já tiveram momentos difíceis na vida?
Quem já teve, só balança aí a cabeça para eu ver. Momentos muito difíceis, né? Já tivemos. Mas eu queria que vocês pensassem e olhassem para aqui agora, para onde vocês estão aí sentados, que todos eles passaram. Vocês venceram todos eles, né? Então, vocês compreendem que momentos difíceis vêm, e agora é o momento de ensinar para os nossos filhos que momentos difíceis vêm, mas eles passam. Eles passam, não são eternos. Os piores dias da vida de vocês, vocês superaram. Compartilhem com os filhos de vocês a história desse dia difícil que ele passou. Isso é muito importante para fortalecer a autoestima dos nossos filhos. Quando eles percebem que a gente consegue passar por dificuldades, eles entendem que eles também vão conseguir passar, né? E que vocês não desistiram por isso. Então, é muito importante resgatar e manter sempre a positividade. Vocês venceram os seus piores dias. Por mais que estejam faltando aí alguns pedacinhos, por mais que esses dias tenham deixado cicatrizes, ainda assim vocês chegaram até aqui, tá? Então, outro ponto muito interessante para a gente pensar é: confie no professor do seu filho, ou nos professores. Essas crianças já tinham esses professores, essa relação já tinha se estabelecido por pouco tempo, mas deem um voto de confiança a esse professor, né? A esse profissional que está se dedicando, está se reinventando também, com todas as dificuldades que nós estamos enfrentando, o professor também enfrenta. Então, assim, deem um voto de confiança para esse indivíduo, né? Que ele é humano, falha, acompanhem, não estou dizendo para largar e abrir mão, acompanhem sim o processo, pergunte para a criança se ela está aprendendo, veja qual é a dificuldade, passe para o professor, né? Mas deem um voto de confiança para esse profissional, que está lutando ainda também pela educação e acreditando que a educação é o que pode mover o mundo, né? Outra questão muito importante é incentive a criança a manter as rotinas dela de estudo. Não é porque a gente está na quarentena que nós não temos responsabilidades, né? Enquanto adultos, nós temos uma responsabilidade redobrada. Agora é trabalhar, cuidar da casa, ajudar a criança a fazer as tarefas. Então, assim, nossas responsabilidades dobraram. Qual é agora a ideia? Ensinar os nossos filhos que eles também têm responsabilidades, cada um na sua estrutura, cada um na sua possibilidade, mas que ainda o processo dele de estudar, de sentar e se concentrar para a aula, ainda é responsabilidade dele. Se ele encontra uma dificuldade de aprender, aí eu posso ajudar ele. Aí eu vou comunicar a escola, vou comunicar o professor, mas ainda tem muita coisa que é responsabilidade da nossa criança. Não tirem a responsabilidade dos seus filhos, porque isso pode causar um prejuízo maior lá no futuro. Se ele não tem compromisso com a rotinazinha de aula dele, com guardar o materialzinho dele dentro da mochila, com organizar, com estar motivado para estudar, isso no futuro pode ser um problema maior quando a gente voltar para a nossa rotina de escola. Porque aí quem estava responsável por isso era você. E você não vai poder ir para a sala de aula sentar do lado dele. Então, assim, não causa independência da criança. Agora, esse momento é um momento de a gente poder estimular a autonomia. Filho, você consegue. Vamos lá, mamãe hoje vai ajudar você a montar todo o seu material aqui, a ligar o computador, a ver essas coisas, e aí depois é com você, porque você consegue. Eu sei que você consegue, né? Então, motivá-los a ter as suas próprias responsabilidades. Isso é muito importante. Outra coisa importante a resgatar aqui é entender que a educação não é o que a gente recebe como conteúdo na escola. O conteúdo programático da escola faz parte de uma exigência específica do Ministério da Educação, do MEC. Mas a educação vai além de tudo que a gente recebe na escola. Educação tem relação com saúde mental da nossa criança, tem relação com a autoestima da nossa criança, tem relação com os laços que ela desenvolve com os professores, com os colegas, e tudo isso a gente pode reforçar com frases simples, com estímulo, né? Isso é muito mais interessante do que a cobrança, manter essa criança calma para que ela possa aprender. Então, a educação tem muito mais a ver
com saúde mental e com a autoestima da nossa criança do que com o que o professor está ensinando. Porque se essa criança ela se sente capaz de aprender e se ela não está em pânico com essa configuração, e se ela não está extremamente ansiosa com essa configuração da pandemia, por mais que ela não aprenda, ela vai ter motivação para no outro dia assistir a próxima aula e tentar aprender, tá? Então, é muito importante a gente sempre reforçar isso. O último ponto, para mim não ficar muito cansativo e não ficar assim muito chata com vocês, já falei disso, mas quero reforçar mais uma vez e quero sensibilizá-los a refletir sobre isso. Não fomos treinados, primeiro, não fomos treinados para ser pais, né? Ninguém fez escola ou faculdade, não tem para ser pai, mas mesmo assim vocês já acertaram muito até aqui, né? Então, não fomos treinados para passar pela pandemia, mas estamos aqui e vamos tentar passar da melhor forma possível com as nossas crianças, né? Vamos tentar manter a nossa criança e o nosso adolescente o mais saudável mentalmente para que ela possa aprender, tá? E convidar vocês a pensar que esse momento passa e que há muita coisa boa nesse momento. Não nos foi tirado nosso controle sobre as nossas rotinas, sobre as nossas funções, em nenhum momento. Não nos foi tirado o nosso controle sobre a ajuda para a nossa criança aprender. E esse momento vai passar, como todas as outras dificuldades da nossa vida já passaram. Então, a ideia é que vocês aproveitem esse momento ao máximo mesmo, e quando eu falo isso, não é tirar o dia todo para fazer isso, mas é os momentos que vocês tiverem para desfrutar desse novo momento, desse momento que é imposto para todo mundo, e cada um vai interpretar da sua forma, da melhor forma que cada um de nós temos para interpretar, tá? Aqui não cabe julgamento de quem é o melhor pai, de quem é o pior pai ou a pior mãe. Cada um de nós nos ajustamos da forma que nós temos possibilidades. O importante que nos conecta é que nós amamos os nossos filhos e nós estamos disponíveis para fazer o melhor para eles. Então, aproveitem ao máximo esse momento. É um momento de ensinar valores que talvez nunca mais nós tenhamos, né, nessa geração. Então, aproveitem de verdade para ensinar valores, que valores vão para a vida. Conteúdo, muitos deles, vocês sabem que já estudaram no ensino fundamental, superior, muitas vezes até na faculdade a gente estuda alguns conteúdos que depois a gente nunca vai usar na vida. Mas tem valores que a gente usa para sempre. Um desses valores é saber que os nossos pais confiam na gente, e isso a gente nunca esquece. Isso a gente leva até o último dia da nossa vida. Então, tentem passar essa confiança para os seus filhos, e quanto mais vocês exercerem esse treinamento de confiança, de reforçar a autoestima deles, vocês vão se sentir reforçados também, porque vocês vão ver que essa criança consegue evoluir diante das próprias dificuldades. Então, temos muitas dificuldades, né? Mas o importante é que nós estamos disponíveis para vencê-las. E as maiores nós já vencemos faz um bom tempo, não é? Então, esse é o meu recado. A Suene vai estar passando para vocês tanto a minha apresentação, quanto esse e-book que eu criei com um passo a passo para vocês tentarem seguir em casa e ver se melhora, né, a configuração da aprendizagem da criança e do adolescente. E essa era a minha ideia e as informações que eu tinha para compartilhar com vocês. Agora vamos abrir para perguntas, né? E comentários. Quem não tiver pergunta e quiser comentar, complementar a minha fala, fica à vontade. Renata, muito obrigada. Muito obrigada pela sua participação. Nós temos alguns pais que estão participando pela primeira vez aqui do Grupo Acolher. Sejam todos bem-vindos, tá? O grupo é fruto de um projeto desenvolvido pela equipe de psicologia do Grupo Águias do Saber, para acolher os pais, e a gente vai trazer todo sábado um profissional diferente que vai abordar e trabalhar uma temática diferente com vocês, tá bom? Vocês podem mandar sugestões também. Aquele WhatsApp que eu estou compartilhando as informações no grupo é o meu WhatsApp.
vocês podem conversar comigo no privado, eu também estou disponível. Quem quiser continuar participando do grupo, quando finalizarmos aqui, vocês podem mandar lá no meu WhatsApp um sim, eu tenho interesse em participar, que eu vou enviar um formulário. Esse formulário é um formulário de inscrição, onde vocês vão preencher e vão me enviar de volta via WhatsApp também, e ele vai servir como um acompanhamento individual de cada um de vocês, tá? Durante todo o processo do grupo. A gente vai acompanhar, nós temos a Fernanda, aqui, nossa orientadora educacional também, que vai nos dar um suporte, ela também é psicóloga, tá? E no mais, sejam todos bem-vindos.